Olá, eu sou o professor João Nunes, professor Nunes.jns. Se você se interessa por sociologia, política, atualidade, então esse aqui é o seu canal, ok? Nós vamos aqui passar algumas manchetes, algumas notícias centrais do dia. Vou escolher uma das notícias principais, como eu venho fazendo sempre, e fazer um breve comentário, uma breve análise, ok? Mas antes, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, que todos os dias nós temos novidades aqui de atualidades, principalmente, tá? E divulgue o nosso canal, comente, compartilhe com os seus colegas, seus amigos e amigas. Vamos lá então às notícias, né? Olha só, o governo Lula anuncia amanhã retomada das obras da refinaria de Pernambuco, né? Na refinaria de Pernambuco, para sustentar nova política de preços da Petrobras. O empreendimento receberá mais de 6 bilhões em investimentos. Vocês devem ter observado que o preço do combustível, embora tenha tido uma oscilação, baixou, deu um pequeno aumento, tal, mas veja que a nova política da Petrobras tem trazido benefícios para os brasileiros. E uma das notícias centrais que nós temos aqui, o Alexandre de Moraes, ele condena primeiro réu do 8 de janeiro a 17 anos de prisão. Segundo o voto do ministro do STF, a pena de Aécio Lúcio Costa Pereira deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Os brasileiros estão mais otimistas com o futuro e 59% acreditam que o país vai melhorar em 2023. Os bolsonaristas achavam que não, né, e torcia para que não, mas vai melhorar em 2023, aponta a pesquisa do IPESP. Pesquisa IPESP-FEBRABAN mostrou também que a aprovação do governo Lula alcançou 55%, maior patamar desde o início do ano. Beleza? Bom, Aécio Costa Pereira, condenado por Moraes a 17 anos de prisão pelos atos golpistas de 8 de janeiro, demitido por justa causa da Sabesp, o apoiador de Jair Bolsonaro divulgou nas redes sociais vídeo participando da invasão do Congresso Nacional. Bom, vamos então outras notícias aqui. Vamos pegar aqui essa do Estadão, olha só. Flávio Dino diz que Brasil pode rever adesão ao Tribunal Penal Internacional, criticado por Lula. O ministro da Justiça afirmou que, em algum momento, o país pode retirar a assinatura do Estatuto de Roma. O presidente havia questionado participação no tribunal após defender vinda de Putin ao Brasil. Vamos então assim destacar também outras notícias. Aqui só uma notícia aqui só de um colunista. Olha só, julgamento no STF. Moraes volta para condenar primeiro réu por invasão ao Senado no 8 de janeiro. O STF julga primeiros 4 réus por depredação no 8 de janeiro. Moraes cita palavrões em julgamento de extremista de 8 de janeiro no STF. E uma notícia muito boa, a USP sobe para a primeira em ranking de universidade da América Latina. Então, se você quiser ver essa notícia, o ranking, inclusive na lista, você pode acessar aqui o Estadão e você vai saber, inclusive, qual a universidade, inclusive a sua, que patamar está, né, em que ranking está. Bom, o colunista J.R. Guz, ele faz uma crítica ao Toffoli. Decisão de Toffoli fica pior com o documento de cooperação na Suíça, no caso Odebrecht. Bom, há uma parte da imprensa, como é o caso do Estadão, que condena a decisão de Toffoli de condenar a Lava Jato, Na verdade, a Lava Jato por si só já foi desmoralizada com o Muro e o Dallagnol com provas contundentes. Sem mais delongas. Olha só, outra notícia aqui sobre o ministro do STF, Cássio Nunes, discorda de Moraes. Cássio Nunes é o ministro do STF, discorda de Moraes e diz que atos, olha só, não tiveram alcance de abolir Estado democrático. Moraes pediu pena de 17 anos, Rosa suspende julgamento e análise será retomada com voto de Zanin. Veja bem, os terroristas bolsonaristas, eles passaram mais de 60 dias na frente dos quartéis exigindo um golpe militar. Por quê? Porque o Bolsonaro perdeu as eleições. Então, eles não aceitaram
o resultado das eleições. E com a falácia de que as urnas eletrônicas não são seguras, isso e aquilo. E fizeram, no dia 8 de janeiro, a quebradeira do prédio do STF, do Palácio do Planalto, do Senado, do Congresso Nacional. E mesmo assim, o Cássio Nunes, ele discorda de Moraes, diz que atos não tiveram alcance de abolir Estado democrático. Veja só esse argumento pífio do ministro Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques. Primeiro, na argumentação dele, esse movimento terrorista, que ele não chama de terrorista, acha que é uma coisa qualquer, não teve o alcance de abolir o Estado Democrático de Direito e, portanto, não deveria ser levado tão a sério, inclusive ter penas tão grandes, coisa desse tipo. Bom, primeira coisa, o ministro Cássio Nunes está redondamente enganado, é o seguinte: os terroristas bolsonaristas, eles queriam a todo custo abolir o Estado Democrático de Direito quando não aceitaram o resultado das eleições, quando tentaram um golpe, quando tentaram, inclusive, no seu último suspiro, a tentativa de um golpe, quando fizeram toda a quebradeira no STF, no Senado, na Câmara Federal, no Palácio do Planalto. Então, eles não eram nadinha de santinhos, mesmo sendo alguns pastores, alguns idosos, tá? Jovens, evangélicos, coisas desse tipo. Eles queriam a derrubada do Estado Democrático de Direito para manter o Bolsonaro como presidente da República. Então, um ministro do Supremo Tribunal Federal fazer uma argumentação pífia dessa é uma vergonha, ok? Bom, colunistas do Globo. Bela Megali, ministros de Bolsonaro se articulam para saber se foram delatados por Cid. Opinião do Globo. Mini-reforma enfraquece a lei eleitoral, então metendo, digamos assim, a crítica no Lula. Bernardo I Franco, no STF, advogado de bolsonarista, preso, sai em defesa de si mesmo. Lauro Jardim diz o seguinte: Eduardo Cunha sonda Valdemar Costa Neto. Então, essas são as notícias. Também uma das notícias centrais do Globo. Vídeo mostra o momento em que brasileiro é preso nos Estados Unidos após 14 dias de fuga. Um maranhense, né, que passou aqui, inclusive, pelo Tocantins, né, que era maranhense, morou no Tocantins, né, passou por Palmas e infernizou a vida dos americanos durante 14 dias. Ele já tinha matado uma pessoa aqui no Brasil, e nos Estados Unidos ele matou a esposa que não queria mais nada com ele. Então ele matou na frente das crianças. Fugiu de uma prisão perpétua, invadiu casas nos Estados Unidos, fez o maior estardalhaço. Agora, um ponto interessante que eu achei aí foi o trabalho da polícia dos Estados Unidos, que não fez estardalhaço, não fez aquela digamos assim, aquele fuzuê todo, como aconteceu aqui na época eu esqueci do nome do rapaz, né, do cara que matou família, isso, aquilo, e ficou fugido alguns dias na mata, em Goiás, e a polícia pegou e meteu mais de 100 tiros nele, ok? Ele foi preso com vida, aí vai voltar para a prisão perpétua. Trabalho bem feito, né? Um trabalho muito bem feito pela polícia dos Estados Unidos, ok? Bom, no UOL, vamos pegar aqui uma notícia do UOL, que eu esqueci de abrir o UOL. A notícia central do UOL é a seguinte: Nunes Marques absolve primeiro réu do 8 de janeiro de acusação de golpe de Estado. Ministro defendeu, porém, a condenação por danos e deterioração de patrimônio. Moraes fala em turba golpista para condenar primeiro réu de 8 de janeiro a 17 anos.
Relator propõe que condenados paguem 30 milhões por danos coletivos no 8 de janeiro. Ok? No 8 de janeiro. Bom, então essa é a notícia central do UOL, ok? Vamos aqui pegar alguns colunistas. Sakamoto, queda no preço da carne é notícia ruim para Bolsonaro. A CBF só respeita a data FI, falta a data FA. O Juca Kfouri. Josias de Souza, receio de Cid faz Bolsonaro soar manso. E Casa Grande, saúde mental é tão importante como a física. Nesse caso aí, tem o caso do jogador Richarlison, que não está bem psicologicamente, que tem perdido vários gols, né? Não só na seleção, até no clube que ele joga na Europa, e não está bem, vai fazer um tratamento psicológico. E, de fato, essa questão é muito séria. Não é? Bom, eu vou somente, né, para finalizar esse vídeo, Alexandre de Moraes condena primeiro réu do 8 de janeiro a 17 anos de prisão. Ok? Vamos lá, então, aqui essa notícia. Segundo o voto do ministro do STF, a pena de Aécio Lúcio Costa Pereira deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira 13 pela condenação de Aécio Lúcio Costa Pereira a 17 anos de prisão, sendo 15 anos em reclusão, além de pagamento de multas. Aécio foi o primeiro réu a ser julgado no caso da invasão e depredação de prédios públicos ocorrido durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Moraes apresentou um voto incisivo, declarando que os crimes foram perpetrados por uma turba golpista e representaram o ponto culminante de uma escalada violenta que teve início logo após o resultado das eleições. Como relator do caso, o ministro foi o primeiro a emitir seu voto e ainda aguardamos os votos dos demais ministros. Então, essas são as notícias, né? De forma ineta para uma ação penal no STF, Moraes utilizou fotos e vídeos da invasão aos prédios do STF e do Congresso durante a leitura de seu voto. Esse método já havia sido empregado em outras situações, mas nunca em casos semelhantes. Moraes também exibiu 3 vídeos gravados e compartilhados pelo próprio réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, durante a invasão ao Senado Federal. Em um deles, Pereira aparece na mesa diretora do Senado durante os distúrbios. Em outro, ele discursa no parlatório da Casa, declarando que não aceitará o governo fraudulento de Lula, PT, e que não permitirá o comunismo entrar. O ministro ironizou a situação, questionando se aquilo poderia ser considerado um passeio pacífico. Moraes também destacou que o episódio de 8 de janeiro foi o ápice de uma escalada de violência que ocorreu desde as eleições, mencionando tentativas de bloqueio de rodovias por caminhoneiros, uma tentativa de explosão no aeroporto de Brasília e ataques à sede da Polícia Federal em dezembro do ano anterior. Moraes fez um aceno ao Exército em seu voto, reconhecendo que a instituição não faltou com a sociedade ao não aderir ao golpe. Ele também destacou que, embora alguns militares estejam sob investigação, isso não deve obscurecer o fato de que o Exército não apoiou o golpismo. Aécio Lúcio Costa Pereira, o primeiro réu, no caso, é natural de Diadema, São Paulo, e tinha 51 anos na época da invasão. Durante o incidente, ele gravou um vídeo enquanto estava na mesa diretora do Senado, usando uma camisa com a inscrição Intervenção Militar Federal. Ele se dirigiu aos amigos da Sabesp no vídeo, que foi exibido durante a sessão. Pereira foi preso pela Polícia Legislativa no próprio plenário, continua detido 9 meses após os acontecimentos. Além disso, em janeiro, ele foi demitido da Sabesp. Pereira enfrenta acusações de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, bem como deterioração do patrimônio tombado. Em seu depoimento, ele negou qualquer envolvimento no tumulto. Ok? Bom, já se sabe que esses manifestantes não eram nada pacíficos. Na época foram presos mais de 1.000, depois alguns foram soltos com tornozeleira, e tem, acho que há mais de 700, não é, para serem julgados. O discurso que esses terroristas fazem, é que não estavam fazendo nada de errado, que estavam defendendo a democracia e que se colocam, inclusive, como vítimas. Aliás, os bolsonaristas, eles queriam uma CPMI para tentar provar que a culpa de tudo que aconteceu era de quem?
Foi de quem? Do PT. E aí, a CPMI está mostrando exatamente o que foi claramente, nitidamente, esses atos terroristas. Então, vamos lembrar, não aceitaram o resultado das eleições, foram para as ruas, as BRs, fechar as BRs. Depois, no dia da posse de Lula, fizeram o maior estardalhaço, invadiram, tentativa de invasão da delegacia da Polícia Federal. Depois queimaram carros lá em Brasília, colocando em risco a vida de pessoas. Passaram mais de 60 dias, eu acho que foi 62 dias, na frente dos quartéis, pedindo golpe militar, porque não aceitavam a derrota do Bolsonaro. Quebraram tudo no STF, no Senado, no Congresso, né? Já disse, vou repetir, vou dizer mais uma vez, quebraram tudo, né? Palácio, Congresso, STF e Senado. Fizeram toda a baderna e queriam, porque queriam o quê? Uma famosa intervenção federal, uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem, para com isso se ter um golpe de Estado, um golpe militar. Isso é ou não é uma ameaça à democracia? Claro que constitui uma ameaça à democracia. De modo que esses terroristas merecem ser punidos por tudo que está sendo colocado, inclusive pelo Alexandre de Moraes. Embora um dos ministros, no caso do Cássio Nunes Marques, não acredite que eles queriam derrubar o Estado Democrático de Direito, muito embora isso aconteça. Bom, nós temos uma sociedade conservadora, autoritária, patriarcalista, utiliza bastante a religião como princípio, como ideologia para colocar em evidência os seus interesses, utiliza o lema Deus, Pátria e Família, que é bom que se diga, esse é o lema do fascismo na Itália e do nazifascismo, o fascismo italiano e o nazismo da Alemanha, que aconteceu com Hitler, no caso, na Itália com Mussolini e Hitler na Alemanha. Então, esses baderneiros terroristas merecem ser punidos seriamente para servirem de lição, para que nunca mais aconteça esse tipo de coisa e não se dê vazão a esse tipo de coisa, a esse tipo de baderna, como fizeram esses bolsonaristas. Isso aí, inscreva-se, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.